Olá pessoal, trago mais uma questão da ESA para a gente comentar aqui. Mas antes gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí, com os grupos, etc., interessados no tema para fazer essas provas, e deixe o seu like, porque ele é o reconhecimento do nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão, que diz o seguinte: uma pequena praça tem o formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 metros, estão em metros, né? 4 metros e 3 metros. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Bom, eu desenhei mais ou menos aqui um triângulo aqui, isso é um esboço, né, pessoal? Tá, não tem nada dentro de seguindo aí um protocolo rigoroso do desenho, mas aproximadamente a ideia do triângulo seria isso. E o que ele quer de você aqui é que você saiba a lei do cosseno. Por quê? Porque você tem dois lados envolvendo o ângulo, ok? E quer saber quanto mede esse ângulo relativo ao maior lado. O maior lado seria esse. No meu caso aqui, ou do meu desenho, o maior lado é a raiz de 37, uma vez que, pensando assim, a raiz de 16 já é 4, a raiz de 25 é 5. Então, esse lado, só por isso, a raiz de 36 é 6. Logo, esse lado, raiz de 37, é o maior lado, ok? Essa seria uma dúvida também de muitos alunos, que como saber quem é o maior lado se a raiz de 37 não dá para a gente calcular. Mas você tem que saber que a raiz de 37, ela está entre a raiz de 25 e a raiz de 36, ok? Então, se ela está entre a raiz de 25 e a raiz de 36, ela está em esse lado maior, ele está entre 5 e 6, que é maior do que 3 e maior do que 4. Tudo bem? Então, o maior lado seria a raiz de 37. Uma das discussões a ser feita seria essa. Bom, tem certeza de qual é o maior lado? Beleza. Vamos partir para a lei do cosseno? A lei do cosseno, pessoal, ela começa exatamente parecida com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz assim, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que diferencia? O que diferencia é que esse ângulo não é um ângulo de 90 graus. Portanto, a gente tem que fazer menos 2 vezes o produto desses lados, do caso o A e o B em questão, que eu estou considerando que esse é o vértice A, aqui o B e aqui o C. Então, olha só, aqui é o Czinho, aqui é o Bzinho e aqui é o A. Tudo bem? Então, veja bem, menos 2 vezes o produto desses lados. BC cosseno do ângulo em questão, cosseno do alfa. Vamos substituir, então? A, quem é? Raiz de 37. Beleza. Isso é igual a quem? B. Quem eu chamei de B aqui? 3. 3 ao quadrado. Mais C. Quem é C? C é 4. 4 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 3, vezes o 4, vezes o cosseno de alfa, que é o que eu quero achar, o ângulo. Na verdade, eu quero achar o ângulo. Porém, nós vamos encontrar o cosseno e deduzir, através do cosseno desse ângulo, que ângulo é esse. Então, vamos lá. Quando eu elevo, né? Isso aqui eu esqueci de elevar ao quadrado. Quando eu elevo a raiz quadrada de 37, eu posso dividir o expoente pelo índice aqui, ó, cancelando o radical. Eu vou ficar com 37. Tudo bem? 3 ao quadrado, 9, mais 16, menos... Podemos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. 24 cosseno do ângulo alfa. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte agora.
Vamos pegar e adicionar isso aí, ó. Daria para fazer mais rápido, mas eu estou tentando fazer o mais devagar possível para você que tem dificuldade pegar o raciocínio. 9 com 16 dá 25, menos 24 cosseno de alfa. Eu vou passar o menos 24 cosseno de alfa para cá e vou passar o 37 para cá, trocando o sinal. Lembrando que eu vou trocar o sinal. Então vai ficar assim, ó, cosseno de 24, perdão, 24 cosseno de alfa é igual 24 cosseno de alfa é igual a 25 menos 37. Eu sei, vai dar um número negativo. Ok, 24 cosseno de alfa. Eu vou pegar, repetir o sinal do maior em módulo. O maior em módulo é o 37. Então, o sinal dele é menos. E subtrair 37 e 27, 37 e 25, dá 12, né? 12, deu menos 12. Sem problema nenhum, cosseno de alfa é menos 12 dividido por 24. Por que dividido? Porque ele estava multiplicando, joguei para o outro lado dividindo. Cosseno, vou focar aqui mais. Cosseno de alfa dá menos meio, né, pessoal? E aí, presta atenção. Presta atenção no seguinte. Se eu pensasse em cosseno, o cosseno de um ângulo que dá meio, isso me remete a 60 graus. E note que nas respostas existe 60 graus para te induzir ao erro. Só que aqui é menos. Isso quer dizer o seguinte, ele está num quadrante no ciclo trigonométrico cujo cosseno é negativo. Vamos lembrar lá? Olha só, vou fazer aqui um rascunho, tá? Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Aqui é a origem dos eixos. Bom, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Já no terceiro, no segundo e no terceiro quadrante ele é negativo. Só que meio, o cosseno de um ângulo que dá meio, que dá positivo, é 60. Logo, menos meio é um múltiplo de 60. O arco aqui é um múltiplo de 60. Então, nós temos que pensar o seguinte, que o cosseno do suplemento de um ângulo de 180 menos um ângulo beta qualquer é igual a menos o cosseno de beta. Então, pessoal, se eu tenho esse arco aqui, na verdade, ele é um arco de 120. Observa só, se eu pensasse num ângulo positivo para ele, aqui seria assim, ó, o cosseno de um ângulo que dá meio é 60. Tudo bem? Cosseno de meio, cosseno de alfa que dá meio, que o resultado é meio, alfa assume o valor 60. Então nós temos que pensar num ângulo que esteja no segundo quadrante, que seja múltiplo de 60. Lógico, é 120, ok? Que seja menor que 180 e maior que 90. Então, lógico que o múltiplo de 60 que está no segundo quadrante, né? E, portanto, vai dar um sinal negativo, é 120 graus, certo? Então, ó, nós podemos dizer que o cosseno de 180 menos o beta, nesse caso, vou assumir o valor 120.
é igual a menos o cosseno. Quanto é 180 menos 120? 60 graus, certo? Então, nossa resposta correta é o arco cujo cosseno é menos meio é 120. 120 graus. Por quê? O cosseno de 120 dá meio. Tudo bem? Então, ó, resposta correta, letra B de bola. Note que ele colocou aqui um 60 para te enganar, certo? Mas, na verdade, o arco aqui, ele não é meio. Meio seria o cosseno de 60 graus. Como é menos meio, ele está no segundo quadrante, por isso que ele é negativo. O resultado é negativo. Lógico que o ângulo vai ser um ângulo que vai me dar um resultado no eixo, vai projetar um valor negativo no eixo dos cossenos. Tudo bem? Então, 120 graus é a resposta correta. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal e nos vemos, vamos participar no próximo vídeo, na próxima videoaula. Espero vocês. Até a próxima.